Se os seus filhos usam a internet, conversa com eles sobre os perigos dos predadores online. Vai lá e se certifica de que todos os membros da sua família estejam incluídos na discussão sobre o tempo de tela que eles passam. Faça parte da criação dessa nova situação que você está criando dentro do seu lar, porque isso é parte da criação de um conjunto de limites e que não é uma pessoa ou outra que vai ser prejudicado, ou um irmão, porque ele é mais velho, ou porque ele é mais novo. Você, tratando desse modo, você faz com que as crianças percebam que aquilo que vocês estão limitando faz parte de um conjunto de limites. Outra coisa importante, os responsáveis pelos pequenos, eles precisam ter sim a senha do aparelho, do smartphone, do tablet. Você pode pedir para os seus filhos as senhas por contas online ou de mídias sociais, porque as crianças nem sempre têm a maturidade necessária para lidar com essa interação online e podem ser, sim, vulneráveis aos cyberbullying. Você vai precisar discutir a opção em família, mas caberá a você, pai, mãe, descobrir a melhor maneira de ajudar e proteger a criança, porque enquanto ainda você pode permitir que eles tenham alguma privacidade e autonomia. Incentiva a sua criança a outras atividades, como variedades de aplicativos, mas jogos interativos, dispositivos e conteúdos que sejam pertinentes à idade deles. É fácil para as crianças se tornarem dependentes de eletrônicos para o entretenimento. Então, incentive o seu filho a se envolver em atividades que eles não precisem de tela. Brincar ao ar livre, ler um livro, até mesmo desenterrar um joguinho lá de tabuleiro antigo, brincar de massinha, brincar de desenhar. Hoje nós percebemos, através do desenho, muitas formas que as crianças estão se expressando. Elas se expressam muito bem através do desenho, porque elas se conectam com aquilo que está no mais íntimo delas. Existem até uma pessoa até que eu acompanho, que ela se chama Roseli Del Duque, psicopedagoga Roseli Del Duque. Ela tem um trabalho maravilhoso em cima dos desenhos infantis, o que as crianças podem, depois eu deixo aqui no link para vocês, como as crianças podem se expressar através do desenho. Brinca de palavras-chave, brinca de montar um quebra-cabeça. Isso vai fazer com que as crianças percebam que existem outras coisas a se fazer sem ficar muito tempo na frente de um videogame. E isso vai fazer com que você você possa decidir o tempo de tela para eles. Eles vão perceber que se você tiver esse costume, o tempo de tela para eles vai ser algo secundário. Então, se você usa uma forma que disciplina, que envolve a retirada dessas consequências negativas, como por exemplo, se você fala para sua criança, se você não fizer a lição direito, você vai ficar uma semana sem videogame, sem jogar, sem pegar no celular. Essas consequências negativas, as crianças podem perceber que são privilégios negativos. Então elas vão associar que algo que elas gostam muito não é bom para elas. E aí, depois de você definir um limite de tempo pela tela, vocês vão perceber que as crianças, elas ganham um tempo como recompensa. Então, mantenha o limite diário e ofereça outras recompensas gratuitas para você poder reforçar o comportamento positivo das crianças.
incentivar os seus filhos sem tela, será mais fácil se você se envolver com eles de uma maneira positiva, divertida, autêntica. E é mais provável que aí eles recorram ao tempo de tela para algo que seja superficial. Então mantenha também o quarto do seu filho livre das telas. Você não poderá monitorar o uso da tela do seu filho se ele estiver usando essa tela fora da sua vista. Então, por esse motivo, você pode querer tornar uma regra que TV, sistemas de videogames, computadores não sejam permitidos no quarto do seu filho. Isso também inclui dispositivos portáteis, né? Porque eles tendem a ficar até tarde da noite e, lógico, com certeza vai interferir no sono. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela já divulgou o Manual de Orientação Menos Telas, Mais Saúde, que oferece aos pais e responsáveis orientação sobre o uso de tela e internet pelas crianças e adolescentes também. Então, esse documento, ele complementa e atualiza as recomendações lançadas pela entidade lá em 2016 sobre a utilização de tecnologias como os smartphones, os computadores e os tablets. Então, quais seriam as recomendações? Segundo esse documento, as novas mídias, elas preenchem vácuos, ócio, tédio, necessidade de entretenimento, abandono afetivo e pais ultra ocupados, muitas vezes com seus próprios celulares. As consequências tanto do acesso a conteúdos inadequados quanto ao uso excessivo de aparelhos tem sido constatado nos relatos de acidentes abusivos de privacidade, distúrbios de aprendizagem, baixo desempenho escolar e atraso no desenvolvimento das crianças. Hoje nós percebemos que até os shoppings, eles apresentam aquele espaço kids, o espaço kids onde as crianças, elas não se interagem, então elas não interagem com os pais. Os pais vão aos shoppings, pegam as crianças, colocam no espaço kids para ficarem mais tempo podendo ver as coisas no shopping. As crianças estão sendo realmente terceirizadas pelas telas. Então, nós passamos a colocar essas crianças na frente das telas para que nós também possamos ter mais tempo. E por causa dessa tecnologia, as crianças estão sem coordenação motora. Essas crianças não têm mais equilíbrio, elas pulam e caem à toa. Elas não têm uma postura adequada. As crianças estão sem uma análise. Nós percebemos que elas não conseguem interpretar textos simples, porque quando elas estão em frente às telas, elas não interagem, não há uma troca, não há uso de palavras. Então, as principais orientações sobre esse manual que a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza é que os pais necessitam evitar a exposição de crianças menores de 2 anos às telas. Limitar o tempo de tela ao máximo. Limitar o tempo de tela sempre com supervisão, principalmente para essas crianças, pelo menos até 10 anos. Limitar, sim, os videogames, porque muitas dessas crianças viram à noite jogando. E essas crianças precisam ter essa noção. Nós precisamos perguntar para essas crianças o que esses videogames, o que esses jogos estão fazendo eles sentirem. Porque muitas vezes eles estão jogando com tanta raiva, com tanta volúpia, eles não ouvem o que nós falamos, eles não prestam atenção do que nós estamos falando. Então, nós precisamos oferecer alternativas para essas crianças, atividades esportivas.
exercício ao ar livre, contato com a natureza. Pegue um dia com a sua família e diga, pessoal, hoje nós vamos sair, ninguém vai levar celular. Cria regra saudável para o uso de equipamento e aplicativo digital, porque além das regras de segurança, as senhas e filtros apropriados para toda a família, isso vai incluir momentos de desconexão com seus filhos. E se nós não tivermos esse contato, nós tivermos esse controle, nós estamos entregando os nossos pequenos aos desconhecidos online ou offline. E isso, nós precisamos saber com quem e onde está o nosso filho, com quem e onde ele está jogando, sobre o conteúdo e o risco que está sendo transmitido nessas mensagens de videogames, de jogos. E é responsabilidade legal dos pais e cuidadores. Os conteúdos ou vídeos, conteúdo de violência, eles têm abusos e exploração sexual, nudez, pornografia ou produções inadequadas e danosas ao desenvolvimento cerebral e mental das crianças e adolescentes. E são postados, sim, por cybers criminosos que precisam, sim, ser denunciados e retirados pelas empresas de entretenimento e publicidade responsáveis. Então, quais seriam as conclusões que nós chegamos? Usar as telas com objetivo. Faça seu filho perceber que o uso do smartphone, do computador, é para um objetivo, mas esse objetivo ele tem que ser muito bem claro. As nossas crianças, elas precisam ter tempo de desenvolver os seus potenciais através de brincadeiras e através de diálogo. Por quê? Com o uso excessivo das telas, elas se tornam isoladas. E o isolamento social, ele só não acontece pela pandemia, ele acontece sim por nós e por nossos filhos, pela maneira que a gente age. Outro dano gravíssimo que está acontecendo com as nossas crianças. A obesidade, o sedentarismo, os distúrbios de sono, agressividade, impulsividade. E o que nós estamos perdendo, que é o principal, o que nós estamos perdendo é o tempo que nós temos com os nossos filhos, é o olho no olho. E isso nós precisamos sim estar o tempo todo atento, porque a comunicação, a criança só vai adquirir um vasto vocabulário de palavras, de linguagem, de modo de se expressar através das conversas, através da maneira como você pensa, da maneira como ele pensa, da análise. E a criança, ela vai adquirindo a análise através do diálogo, através da comunicação assertiva. E a comunicação assertiva, ela começa dentro da nossa casa. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço para que você possa compartilhar, para que você se inscreva em nosso canal, curta os nossos vídeos, para que o YouTube entenda pelos algoritmos um número maior de compartilhamento e faça chegar a um número maior de pessoas. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.